esta oportunidade para estar aqui e divulgar os primeiros resultados de uma investigação que, no âmbito deste projeto, nós achamos que fazia algum sentido levar a cabo com o estudo de testamentos da Casa Real Portuguesa. E eu pego aqui num texto que já tinha começado a trabalhar há alguns anos, em que a abrangência era um pouco maior do que exclusivamente a questão da assistência, mas em que aqui vai ser retomado. E aquelas datas, portanto, têm a ver, como é evidente, com os primeiros tempos da dinastia de Bragança. Podem dizer-me que a dinastia começa em 1640, é verdade, mas 1656 é o primeiro testamento régio que temos, que é precisamente o de Dom João IV, portanto o primeiro rei da Casa de Bragança. E termina em 1704 com o testamento de Dom Pedro II. Portanto, para já, centrei-me apenas nesta fase histórica. Temos então aqui os 6 testamentos que eu analisei nesta comunicação e que têm informações pertinentes para este assunto que agora nos interessa, as questões da assistência. Dom João IV, portanto, aquelas datas que eu ali pus para facilitar são as datas do nascimento e da morte, e depois temos a data do testamento, a data precisa do testamento, até para se ter uma ideia de algo que é muito específico e muito concreto e que acontece aqui, é que a maior parte dos testamentos foram feitos poucos dias antes da morte. Em alguns casos, à volta de um mês ou assim, mas a maior parte deles foram feitos escassos dias antes da morte. Que, aliás, era contra aquilo que se devia fazer, não é? Que o bom cristão devia fazer, porque devia ter uma preparação para a morte relativamente demorada, não é? Mas o que na prática acaba por acontecer era que muitas pessoas faziam o testamento praticamente quando estavam a aproximar-se da morte. Foi o caso de Dom João IV, da Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, da Infanta Isabel Luísa Josefa, e um pouco diferente já, depois eu já explico, no caso de não saberem quem é cada uma dessas figuras. Dona Maria ainda durou cerca de 2 anos, a Dona Catarina ainda durou bastante, como se pode ver, não é? Cerca de 6 anos, e o Dom Pedro II mais ou menos 2 anos. Agora, só esclarecer muito rapidamente para quem poderá ser menos familiarizado com estas figuras, até que nos aparece aqui uma Maria que é muito pouco conhecida, não é? Portanto, Dom João IV é o primeiro rei da dinastia de Bragança, como sabemos. A Dona Maria, eles estão por ordem da data dos testamentos, não é? Por isso é que tem esta ordem que aparentemente pode não fazer muito sentido. Dona Maria Francisca Isabel de Saboia é rainha, mulher de Dom Pedro II, mas antes disso foi mulher de Dom Afonso VI, portanto, como sabemos, foi mulher de 2 reis sucessivos que eram irmãos, Dom Afonso VI e depois Dom Pedro II. Isabel Luísa Josefa foi a única filha que ela teve, portanto, a única filha do casamento da Rainha Dona Maria Francisca Isabel com o rei Dom Pedro II. A Dona Maria é uma bastarda do Dom João IV, portanto, uma filha bastarda do Dom João IV que era religiosa, portanto, vivia no convento de Carnide, no convento das Carmelitas Descalças de Santa Teresa de Carnide, portanto, que era também uma situação normal, portanto, para alguém que era bastarda. Era conhecida como Senhora Dona Maria, porque era o normal na época de se designar assim os bastardos. Dona Catarina é, como sabemos, rainha viúva de Inglaterra, não é? Na altura em que ela faz o seu testamento, ela já vivia em Portugal novamente há algum tempo, depois de ter enviuvado do rei Carlos II de Inglaterra, ou Grã-Bretanha, como já se começava a dizer. E finalmente temos então Dom Pedro II, o terceiro rei da Casa de Bragança. Portanto, Dona Maria, Dona Catarina e Dom Pedro II são irmãos, não é? Embora a Dona Maria seja bastarda, são todos irmãos por parte de pai. Dona Catarina e Dom Pedro II, naturalmente, que eram filhos legítimos, e a Dona Isabel Luísa Josefa, portanto, é filha de Dom Pedro II e de Dona Maria Francisca Isabel de Saboia. Estas pessoas fizeram os testamentos, portanto, como eu disse, alguns deles muito perto da morte, e não vale a pena também estar a falar das causas de morte, não é? Não é um assunto que eu acho que deva ser assim
neste contexto que não tem assim muita importância, não é? Por exemplo, posso dizer que o Dom João IV morreu de uma questão renal, um problema renal, não é? Isso sabemos. Dom Pedro II de uma inflamação na garganta. A Dona Isabel Luísa Josefa provavelmente de tuberculose, até porque podem olhar para as datas e questionar como ela era tão jovem, portanto morreu de tuberculose. A Dona Maria Francisca Isabel de Saboia morreu naquilo que na época se dizia que era uma hidropisia, que é no fundo uma retenção de fluidos, e isso é que lhe provocou a morte. A Dona Catarina, apenas sabemos, dizem as fontes, que teve uma cólica fortíssima e morreu. Poderá querer dizer muitas coisas, não é? E a Dona Maria é aquela que se sabe menos. Aquilo que se sabe é que ela passou os últimos anos da vida naquilo que nós hoje diríamos que era uma depressão profunda e que na época naturalmente não se chamava assim. Inclusive ela chegou a dizer-se que ela estava possuída pelo demónio. Portanto, entre isso e aquilo que hoje dizemos que é a depressão, a distância não é muito grande, como nós podemos imaginar. Vamos então ver o que é que nestes 6 testamentos que chegaram até nós podemos encontrar de formas de assistência. Dom João IV, no seu testamento, mandou apartar 20.000 cruzados para casar órfãs, dar esmolas a conventos pobres e vestir pessoas necessitadas, tudo a arbítrio da sua testamenteira, que deixou a sua mulher, que ainda viveu alguns anos, a rainha Dona Luísa de Gusmão. Portanto, esta é o primeiro aspecto que nós podemos dizer em relação a esta particularidade que nos interessa aqui. Eu depois irei falar um bocadinho, talvez, a seguir, sobre cada uma dessas obras de misericórdia. Também meditarmos um bocadinho sobre estes valores, não é? Porque para nós hoje dizer 20.000 cruzados pode não significar nada, não é? Mas para termos uma noção disso. A Dona Maria Francisca mandou casar 20 órfãos, é um testamento mais pormenorizado em termos destes assuntos. Mandou casar 20 órfãs, dando 200.000 reis de dote a cada uma, e preferindo as filhas dos criados da sua casa. Portanto, a questão do clientelismo que sempre existe com estas figuras, não é? Mandou resgatar 3 crianças e 5 mulheres, ou seja, pessoas que estavam cativas dos muçulmanos. E ela especifica, dizendo que são daquelas pessoas que tiverem maior perigo na sua salvação e padecessem mais rigoroso cativeiro. Deixou 2.000 cruzados de esmola a cada uma das seguintes instituições: o Hospital Real Todos os Santos, a Misericórdia de Lisboa, para esta repartir por pessoas pobres e honradas e recolhidas, os enjeitados, ou os expostos, como também se dizia, da cidade de Lisboa. E deixou 1.000 cruzados para os presos pobres das cadeias da cidade. E há aqui um aspecto interessante no seu testamento, quando eu vos disse que ela deixou dinheiro a instituições. Ela tem aqui um parágrafo que vale a pena nós lermos, porque é sobre o Hospital das Caldas da Rainha, e em que ela diz: na ocasião em que fui tomar os banhos das Caldas da Rainha, me compadeci muito dos pobres que se vão curar àquele hospital, porque como não têm rendas bastantes, se lhes não pode dar o sustento necessário no tempo do seu regimento, e por esta razão saem com os mesmos achaques, e ainda lhes sobrevêm outros maiores. E assim quero e mando que, por tempo de 2 anos depois da minha morte, se despenda da minha fazenda todo o necessário para o sustento dos ditos pobres, enquanto durar o tempo do seu regimento no dito hospital. E rogo muito a El Rei meu Senhor, portanto que era Dom Pedro II, seu marido que ficava vivo, que impetre breve a sua santidade para se aplicar a esta obra pia o rendimento de uma das igrejas da minha apresentação, a que for mais rendosa da minha vila de Óbidos. Portanto, aqui não há uma quantia específica dada, mas há uma chamada de atenção para o testamenteiro, que ainda por cima é o reinante, ter particular cuidado com o Hospital das Caldas da Rainha, que eu depois a seguir já falarei um bocadinho sobre ele. E é interessante aqui notar, portanto, que a Rainha apresenta quase não é quase, é mesmo um testemunho pessoal, porque ela diz: na ocasião em que fui tomar os banhos das Caldas da Rainha, ou seja, apercebeu-se do que é que era a realidade, do que é que eram os pobres
estarem a tomar banho naquele hospital. E, portanto, a sua atenção chamou-lhe a atenção essa realidade. Aliás, a questão do Hospital das Caldas, também, como sabem, no século XV, eu depois falarei nisso, interessou uma outra rainha, Dona Leonor, mulher de Dom João II, que aliás foi a sua criadora, e também por uma questão de um testemunho pessoal, não é? A infanta Dona Isabel Luísa Josefa, que ali está representada naquelas imagens que são muito típicas da época, já depois da sua morte, mais ou menos alegórica, não é? Deixou 400.000 reis para os presos das cadeias da cidade de Lisboa, 2.000 cruzados à misericórdia de Lisboa para distribuir por pobres, sobretudo os envergonhados, e 800.000 reis ao Hospital Real Todos os Santos para camas dos doentes. 400.000 reis aos enjeitados ou aos postos, como eu disse há pouco, de Lisboa. Acrescentou ainda que se restasse dinheiro dos 50.000 cruzados que ela deixava em testamento, se distribuísse entre outros destinos pelo resgate de cativos e casamentos de órfãos. Portanto, sempre as mesmas preocupações, sempre os mesmos cuidados que nós vemos. E depois eu voltarei a falar nisso. Portanto, é aquela questão até dos presos, não é? De ser uma coisa que nos aparece muito. E os pobres envergonhados, não é? Que eram os pobres, como sabemos, este conceito começa-nos a aparecer na Baixa Idade Média, são os pobres que, atendendo à sua condição social, sentem vergonha de ser pobres e, portanto, entende-se que não podem estender a mão à caridade. E, portanto, tem que haver formas de compensar essa queda em pobreza. Pessoas que podem, inclusivamente, ser da baixa nobreza, como sabemos, não é? E, portanto, há sempre uma preocupação de reis e de rainhas com esses pobres envergonhados, que são aqueles pobres que, como eu disse, por causa da sua condição social, não podem misturar-se com os outros pobres, não podem estar, por exemplo, posicionados às portas das igrejas à espera para obter a esmola. E, portanto, há sempre, da parte de quem pode, destas figuras, muitas vezes até mais das femininas do que das masculinas, uma atenção a essa pobreza que é uma pobreza envergonhada. A senhora Dona Maria, portanto, utilizando a linguagem da época, portanto, a bastarda de Dom João IV, que vivia nas Carmelitas Descalças de Carnide, mandou que no dia do seu enterro se repartissem 30.000 reis pelos pobres e mandou dar anualmente dotes a 4 órfãs da freguesia de Carnide, portanto da freguesia onde ficava a casa religiosa, deixando 50.000 reis a cada uma, abrindo a possibilidade de serem órfãs de outras freguesias. Portanto, tal como há pouco nós tínhamos visto que a Dona Maria Francisca Isabel de Saboia dizia que se devia priorizar as pessoas da sua casa, aqui também se fala da freguesia onde está o convento em que ela reside. Aqui quantias muito menores, como nós vemos, portanto, 30.000 reis comparados com aqueles milhares de cruzados que vimos anteriormente. Portanto, eu não tinha dito, mas posso dizer, portanto, cada cruzado era um equivalente a 400 reis. E a partir de determinada fase, que é inclusivamente aqui... Isso é difícil. Não sei. Mas o que é que estava para comprar? Eu depois já digo isso mais adiante. Eu mais adiante falarei nisso porque eu acho que é interessante. Depois, a partir de 1688, passou a ser um cruzado de 480 reis. Portanto, as quantias mais elevadas eram sempre em cruzados e não em reais. E como vimos até... quantias muito elevadas, não é? Que vimos há bocado, portanto, há, 2.000 cruzados e outros muito mais, não é? 20.000 cruzados, portanto, são quantias muito, muito elevadas, não é? A rainha da viúva de Inglaterra, Dona Catarina, no seu testamento vai então estipular o seguinte: 10.000 cruzados para a ajuda das amas dos expostos de Lisboa, portanto, os tais expostos ou enjeitados, 12.000 cruzados para a ajuda dos dotes de 6 moças honradas e virtuosas que quisessem ser religiosas. Portanto, aqui era um dote que não era um dote para casar, mas era também um dote que não era de sumenos importância, que era o dote para entrar na vida religiosa, não é? Pensava financiada. Pois, ou casar com Deus, como inclusivamente a nossa colega Marta Lobo intitulou um livro, não é? 600.000 reis para auxiliar os trinitários a resgatar cativos portugueses, devendo sempre dar-se prioridade às crianças
às crianças e às mulheres. Portanto, as crianças, prioridade em relação aos adultos e as mulheres em relação aos homens, por ser, como se dizia, aqueles que estavam em maior perigo, não é? A ideia da fragilidade que é superior nas crianças, naturalmente, e que na época se entende que a fragilidade é maior do sexo feminino, não é? Portanto, o resgate devia dar prioridade a crianças e a mulheres. E, finalmente, 600 mil réis para os presos das duas maiores e mais importantes cadeias de Lisboa, o Limoeiro e o Tronco. E, finalmente, Dom Pedro II, que tem até aqui determinações que até não são muito... nem as quantias são muito avultadas, nem as preocupações são muito grandes comparadas com outras pessoas como nós vimos. Manda dar 30 mil réis a 5 cativos, portanto 30 vezes 5, não é? E para eles poderem resgatar, e 50 mil réis a cada uma de 3 órfãs, portanto 50 vezes 3, para elas poderem casar. Aqui está especificado que é para casar, não é? Enquanto que no caso anterior, como eu expliquei, era para entrar na vida religiosa. Ora bem, então eu tinha dito que voltaria a falar um pouco de alguns assuntos que são os das instituições. E então o que é que nós temos aqui? Fundamentalmente as instituições, ou as obras, se quisermos assim, que foram beneficiadas foram estas. Portanto, temos então o Hospital Real de Todos os Santos, o Grande Hospital de Lisboa, como sabem, o hospital que tinha sido mandado construir por Dom João II e que tinha aberto em 1492, resultante da fusão de 43 pequenos hospitais medievais, não é? Por isso é que ele ficou com a designação de Hospital de Todos os Santos, porque os outros hospitais que tinham invocações diversas, ao se juntarem, ao fundirem, deram origem ao Hospital Real de Todos os Santos, que, como sabem, foi depois destruído no terremoto de 1755 e, portanto, não resta nada. O Hospital das Caldas da Rainha, que nos apareceu também aqui, com aquela descrição interessante da Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, como sabemos, foi mandado construir pela Rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II, nos finais do século XV. A primeira referência que nós temos é de 1485. E, portanto, ainda é ligeiramente anterior ao Hospital Real de Todos os Santos. E era um hospital termal, não é? Portanto, inclusivamente, quando aquele testemunho pessoal da Rainha Dona Maria Francisca Isabel, ela fala de uma passagem dela por esse hospital. E a Rainha Dona Leonor foi algo muito parecido, de ela ter verificado que as pessoas se banhavam naquelas águas termais por acharem que elas tinham qualidades terapêuticas e mandou então erguer esse hospital. Num sítio onde não havia nada, porque as Caldas nasceram aí. As Caldas da Rainha nasceram a partir da existência do hospital. Eram terras da Rainha, mas não existia a localidade que existe hoje. As pessoas frequentavam os banhos das Caldas da Rainha por muitas razões, coisas o mais diversificadas possíveis, desde asma até sífilis, passando por exemplo, uma das razões era também a infertilidade das mulheres. Portanto, muitas mulheres tomavam os banhos das Caldas da Rainha para tentarem superar a questão da infertilidade. E nós temos um caso do século XVIII, eu falo dele porque eu inclusivamente estudei essa figura, a princesa Dona Maria Francisca Benedita, mulher do príncipe Dom José, portanto, filha do rei Dom José e mulher do príncipe Dom José, irmã da Dona Maria I, nunca conseguiu engravidar e ia com muita frequência aos banhos das Caldas da Rainha, portanto, porque se achava que tinha essa indicação terapêutica. E não conseguiu na mesma. A Misericórdia de Lisboa, portanto, outra instituição que nos aparece aqui, como toda a gente sabe, portanto, criada em 1498, hegemónica, como nós sabemos, em termos assistenciais, não exclusiva, como é evidente, nós hoje sabemos isso, não é? As misericórdias não eram exclusivas na prestação de assistência, muitos autores têm mostrado isso, como José Pedro Paiva e outros, bispos, ordens religiosas, também
tem um papel de relevo na assistência que é prestada na época moderna, mas de qualquer forma não deixa de ser hegemónica em termos assistenciais, que creio que a doutora Joana concordará comigo, não é verdade? Temos depois outras formas de assistência que são também beneficiadas aqui por estas figuras que eu referi, expostos ou enjeitados, não é? Portanto, as crianças abandonadas, como sabemos, eram um verdadeiro flagelo nesta época. Era de qualquer forma uma prática institucionalizada, como sabemos, porque havia as famosas rodas dos expostos e as casas dos expostos, onde as crianças podiam ser abandonadas, salvaguardando um anonimato de quem abandonava, portanto não se sabia quem abandonava, e portanto a criança não era abandonada, por exemplo, à porta de uma igreja ou pelos caminhos, como acontecia durante a Idade Média, com muita frequência, que as fontes dizem-nos isso, não é? E, portanto, passou a haver estes sítios expressamente para recolher os expostos, os chamados hospitais dos expostos, que muitos deles estavam sob a alçada das Misericórdias, outros sobre câmaras municipais. Isso depois varia muito de região para região do país. Depois, as órfãs, como nós vimos, não é? As órfãs é uma preocupação também destas obras de assistência, dar dotes para as órfãs poderem casar, dar dotes para as órfãs poderem entrar na vida religiosa, não é? Portanto, é algo que preocupa muito quem dá, quem pode dar, quem tem a capacidade de estar, como aqui vimos com estas figuras reais e principescas. Depois os cativos, como eu disse também, o cativeiro de cristãos na mão de muçulmanos é algo que nesta época, tal como também já tinha sido na Idade Média, é um verdadeiro flagelo também. As pessoas, por exemplo, que viviam no norte da África, ou não só as que viviam no norte da África, por exemplo, as que viviam nas localidades do litoral, ou que viviam nos arquipélagos atlânticos, isso acontecia muito, como sabemos, na Madeira e nos Açores, não é? Eram feitas cativos. Essas pessoas podiam ser feitas cativas e serem levadas pelos corsários e pelos piratas muçulmanos para o norte da África. Ou então eram aquelas pessoas que residiam nas próprias cidades e vilas portuguesas no norte da África, Ceuta, Tanger, Mazagão e as outras, que eram feitas prisioneiras, porque era relativamente fácil isso acontecer. Fazia parte do dia-a-dia daquelas praças fortes. Essas pessoas ficavam nas mãos dos muçulmanos e, portanto, há uma preocupação, digamos assim, de as resgatar. E é uma preocupação que, naturalmente, é humanitária, mas é uma preocupação que tem também a ver com outro aspecto. Era para que essas pessoas não renegassem a fé católica, porque isso acontecia. E nós temos esse flagelo, que é também um flagelo, o flagelo dos renegados, não é? Que é relativamente conhecido, foi estudado pelas várias pessoas, por exemplo, pela Isabel Drummond Braga e a Edith Alberto, outros autores mais recentes, mas, portanto, é um flagelo que acontece e que há a preocupação de resgatar. Por isso é que, inclusivamente, nós temos uma ordem religiosa que tem expressamente como missão esse resgate, que é, como sabemos, a Ordem da Santíssima Trindade da Redenção dos Cativos, conhecida abreviadamente como os Trinitários, não é? E nós vimos, portanto, em algumas daquelas normas testamentárias essa preocupação, não é? A preocupação com o resgate. Depois temos, finalmente, os presos. Em alguns casos se especifica que é da cadeia do limoeiro, da cadeia do tronco, mas noutros casos, como nós vimos, dizia-se apenas para presos, ou para libertar presos. A questão nem sequer era só, muitas vezes, libertar presos. Era algo que era muito mais, aparentemente muito mais complicado do que isso, ou que pelo menos a nós, hoje, que temos uma determinada visão das coisas, nos choca bastante. É que os presos tinham que arranjar forma de se sustentar. Os presos que estavam nas cadeias, na época moderna, tinham que arranjar formas de se sustentar, porque não eram sustentados por quem tinha a responsabilidade de os ter a seu cargo. E as misericórdias encarregavam-se muitas vezes disso. Portanto, mais uma vez, a Joana e o Ricardo peça, com certeza, que me corrigiram se estiver errado. Portanto, a questão
dos preços sustentados pelas misericórdias, que é uma coisa que também acontece muito, não é? Mas, paralelamente a isso, nós temos a questão de dádivas testamentárias que são feitas precisamente também para isso, não é? Para ajudar a que aquelas pessoas não vivessem numa situação que era uma situação perfeitamente insustentável e que tinha que ser acudida por quem, evidentemente, tinha possibilidade para isso. Só antes de avançar um bocadinho, queria só tentar então pensarmos aqui no seguinte: tudo isto que é feito, todas estas dádivas que são feitas porquê, não é? É uma pergunta que nós podemos fazer. Nós hoje, na nossa ótica de cidadãos do século XXI, diríamos que era uma questão de solidariedade, qualquer outra expressão que nós poderíamos utilizar, não é? Na época não é bem isso que está em causa. Na época é algo um pouco diferente. Pode ser isso, mas é muito mais do que isso. Todos os cristãos têm a obrigação de dar esmola. Isso é algo que faz parte dos princípios que informam o catolicismo. Todos os cristãos devem dar esmola, mesmo aqueles que são pobres. Isso é o que os teóricos dizem. Embora o São Tomás de Aquino tenha alertado para o cuidado que se tem que ter com isso para o pobre não ficar ainda mais pobre, não é? Se dá esmola, não é? Mas, portanto, esse princípio é um princípio básico. E, obviamente, que é ele que está aqui subjacente. Depois há uma outra, e inclusive nós encontramos, por exemplo, que é uma coisa muito interessante no compromisso de uma confraria do século XIII, há uma expressão que é muito interessante que diz a esmola mata o pecado. Portanto, é muito essa a explicação, e depois eu já explicarei um bocadinho melhor. Todas estas dádivas testamentárias fazem parte daquilo que vários autores que estudam a morte, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Ana Cristina Araújo, chamam uma economia da salvação. Portanto, a economia da salvação é a estratégia que o cristão tem para salvar a alma, para garantir a vida eterna, para garantir que a alma se salva, para garantir a ressurreição do corpo. Liga-se também a quê? Ao purgatório, como sabemos. Portanto, liga-se ao purgatório como? Purgatório é um estádio intermédio entre o céu e o inferno, é algo que a Igreja Católica cria no século XII, XIII, todos nos lembramos do famoso celebérrimo livro do Jacques Le Goff, La naissance du purgatoire. Portanto, o purgatório nasce em determinada fase da história da Igreja, século XII, XIII, e o purgatório é onde a alma, como o próprio nome indica, está a purgar as suas culpas, não é? Antes de ser destinada ou ao céu ou ao inferno, não é? Enquanto a alma está no purgatório, é necessário haver, então, os intercessores pela alma. E os intercessores tanto são intercessores celestes como são intercessores terrestres. Os intercessores celestes, a Virgem, os anjos e os santos, a quem se reza, a quem se manda rezar missas por alma. Todas estas pessoas mandaram rezar milhares de missas por alma na altura da morte. Portanto, é aquilo que é o normal. É aquilo que é o normal. Lembro-me de algumas destas figuras que eu aqui referi, terem dito que nos dias a seguir à sua morte se rezassem 10 mil missas imediatamente. Não é? Portanto, tudo isso faz parte. São muitas, não é? Tudo isso. Muitos padres, não é? Diríamos também nós que eram muitos pecados, se calhar, não é? Portanto, são os intercessores celestes. Mas há também os intercessores terrestres, não é? Os intercessores terrestres são os conventos, são os mosteiros, são todas as casas religiosas a quem se fazem os legados pios, mas são também os pobres. São também aquelas pessoas que são o objeto das obras de misericórdia. Portanto, toda esta questão que nós aqui temos é muito mais do que a solidariedade social, como nós hoje diríamos, mas é algo que tem a ver com um objetivo muito específico. Uma outra historiadora que estudou estes assuntos, a Maria de Lourdes Rosa, também tem uma expressão muito interessante que é uma dádiva desinteressada.
em termos materiais, mas não é desinteressado em termos espirituais. Portanto, é apenas desinteressado em termos materiais. Não é? Uma outra autora, também medievalista, a Maria Helena da Cruz Coelho, também usa uma expressão interessante que é os pobres, tudo isto que é feito faz com que a pessoa que o faz seja louvado entre os vivos e lembrado entre os mortos, por muito estranho que possa parecer a frase, não é? Portanto, há também aqui uma questão acessória, que é uma questão de prestígio, não é? O prestígio de alguém que se sabe que por testamento decidiu que há um conjunto de obras de misericórdia que são feitas, não é? Portanto, aqueles que depois falam, que se referem a esse conjunto de benesses, são, portanto, pessoas que nunca deixarão de ter em linha de conta que há estes benefícios, não é? De alguém que fez estes benefícios. Portanto, trata-se da chamada economia da salvação, trata-se também de uma questão de prestígio. E eu agora, para concluir, para depois também podermos falar um bocadinho, se assim o entenderem, algo que o Eduardo disse e que eu acho que é muito pertinente, não é? Quando nós vemos essas quantias, aquilo quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, aquilo que ali está. Um carpinteiro ou um pedreiro de Lisboa tinha que trabalhar 300 dias para ganhar o dinheiro que a senhora Dona Maria deixou aos pobres de Lisboa. O barbeiro do Hospital Real Todos os Santos teria que trabalhar 100 anos para ganhar a quantia que a infanta Dona Isabel Luísa Josefa deixou para camas do mesmo hospital. E isto aqui, repare-se nesta particularidade, quer dizer, é só o que ela deixou para as camas, não é o que ela deixa para obras de misericórdia, é o que ela deixa para as camas do hospital. E o barbeiro que trabalhava nesse mesmo hospital tinha que trabalhar 100 anos, ou seja, era algo que é evidentemente impossível, não é? E os 600 mil reis deixados pela rainha viúva de Inglaterra para os presos de Lisboa davam para comprar 3 mil patos. Portanto, nós aqui temos aqui uma comparação com preços e com salários, não é? Nós, felizmente, atualmente temos uma base de dados que resultou de um projeto em que nós podemos consultar vários preços e vários salários para a época moderna e, portanto, nós aqui temos esta possibilidade e eu fiz aqui este pequeno exercício para nós termos uma noção de o que é 1000 cruzados, quando nós dizemos o que é 600 mil reis. Os 600 mil reis, portanto, davam para comprar 3 mil patos, não é? Portanto, é assim, mais ou menos, nós ficamos com uma noção, não é? O Eduardo queria alguma conversão para euros. Vamos ao supermercado, sabemos quanto é que custa um pato, os patos é mais fácil. Com os patos é mais fácil, talvez, do que com o ordenado do barbeiro, não é? Ou com o ordenado do carpinteiro, não é? Pronto, era essencialmente isto que eu vos queria dizer. Agora talvez possamos trocar algumas impressões, se assim o entenderem, se acharem que vale a pena.